agora a gente tem entrevista importante aqui no nosso Bastidores CNN. Vamos receber o ministro dos Transportes, Renan Filho, que está no estúdio da CNN em São Paulo. Ministro, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. É um prazer conversar com vocês aqui na CNN, diretamente do estúdio em São Paulo. Ministro, vamos abrir com esse outro assunto que tem chamado muito a atenção do noticiário. É uma preocupação com a região norte. Vocês tiveram uma super reunião de vários ministros com governadores da região aqui em Brasília para tentar entender e saber como ajudar os estados pela situação da estiagem também do Amazonas. Isso deve, inclusive, ministro, afetar a distribuição de água e alimentos a milhares de pessoas, segundo o próprio governador, até o final de outubro. Como é que o governo vai ajudar os estados em relação a essa crise? Olha, primeiro vale dizer que talvez essa seja a maior estiagem que a Amazônia brasileira passa em toda a sua história. Isso significa muita dificuldade para a região, porque além de não ter chuva e o próprio efeito já ser muito difícil para a economia, mas na Amazônia os rios são as principais ferramentas para o transporte das pessoas e das mercadorias. Então isso pode levar ao próprio desabastecimento do estado do Amazonas. E a capital do estado, a cidade de Manaus, ela é a única capital brasileira que não tem ligação por asfalto. Todos os seus insumos têm que chegar ou por via aérea ou por via fluvial. De maneira que é uma dificuldade muito grande, a preocupação é extrema. Nós já tomamos algumas medidas iniciais, que é promover a dragagem de pontos que estavam estrangulando a navegação na região para garantir a chegada de insumos básicos. Foi por isso que o governador fez contato diretamente com o presidente Lula, as bancadas estiveram todas presentes, os senadores, tanto de Rondônia quanto do Amazonas, praticamente toda a bancada de deputados federais, e do ponto de vista do Ministério dos Transportes, a partir do dia 6 já começará a dragagem emergencial de pontos a fim de garantir a navegabilidade mesmo com a baixa dos rios. Nós estamos falando de um problema substancial, importantíssimo, que é o fornecimento de água e alimentação para a população local. Mas pode afetar também a questão da Black Friday. A gente tem a Zona Franca de Manaus com a produção em larga escala de produtos e isso pode afetar também ao fornecimento desses produtos para o país inteiro. O senhor acredita que dará tempo dessa dragagem ser melhorada para que você tenha as promoções? No caso Black Friday, tem muitos brasileiros reclamando bastante de que não será possível a entrega de tantos produtos com descontos em todas as regiões do país. É verdade, a chegada de insumos, tanto de água quanto de alimentos na Amazônia é fundamental para a população de lá. E também tem essa questão do próprio impacto econômico, né? Porque a Zona Franca de Manaus é grande produtora de produtos eletrônicos e coisas que são muito adquiridas ao longo do ano inteiro, mas especialmente agora com a preocupação da Black Friday e também das vendas do final do ano, das vendas natalinas. Isso gera uma preocupação grande. A gente acredita que a dragagem vai auxiliar, porque não é a dragagem de todo o rio. Tem pontos de assoreamento, eles vão ser desassoreados nesses pontos para que a gente consiga garantir a navegabilidade. Ainda não houve interrupção completa. Tem 3 trechos com mais dificuldade e com o início da dragagem agora, a gente acredita que a gente vai conseguir garantir navegabilidade nos rios. Agora, é óbvio, é fato que isso tudo vai depender se vai voltar a chover ou não, qual é o nível de intensidade dessa seca que enfrenta a Amazônia. Mas o fato é que estamos preparados, né? O país dá uma pronta resposta. O presidente Lula pessoalmente me ligou para o governador, demonstrou a sua preocupação especial. Nós fizemos essa reunião emergencial e estamos acompanhando de perto. Excelente. Quem participa da nossa entrevista, ministro, é o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Vulgo nosso chefe. Prazer, Daniel. Ministro, boa tarde. Eu não sou chefe nem de mim mesmo, ministro. Imagina dos outros.
Olha, ministro, queria falar de investimento importante, e a sua pasta tem tanto investimento aí pela frente em concessões, obra pública no âmbito do PAC. Amanhã temos um leilão muito importante, o segundo lote das rodovias do Paraná. Queria saber sua expectativa para esse leilão, mas as informações extraoficiais são de que temos apenas uma proposta nesse leilão. É uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia porque será um leilão bem sucedido. No entanto, a gente tem visto nos últimos leilões de rodovias a presença de dois participantes no máximo. Quando a gente olha o que está no cardápio para o ano que vem, o senhor tem falado de 10, 15 leilões, como que a gente vai conciliar tanta oferta de ativos importantes para o país com apenas 2, 3, uma empresa às vezes participando de cada leilão? Olha, Daniel, essa é uma preocupação que nós também carregamos. Apesar de ter apenas uma empresa, tem uma boa notícia, que ela vai participar e provavelmente vencer, se cumprir todos os requisitos do leilão, pela primeira vez em rodovias federais, ou seja, é uma concessionária entrante. O mesmo aconteceu no lote anterior, que foi vencido pelo Grupo Pátria, o Fundo Pátria, que garantiu recursos e pela primeira vez também para o âmbito de rodovias trouxe recursos do Fundo Soberano Saudita. Então a gente está trabalhando duro. Esses dois primeiros leilões, eles têm capex muito altos. Isso dificulta um pouco, restringe a quantidade de empresas que têm capacidade de investimento para participar. Entretanto, nos próximos leilões, a gente acredita que com CAPEX menor, a gente vai ter uma participação maior. Mas esse é um trabalho. Eu estive em Portugal recentemente, tenho estado sempre conversando por aqui, visitado as concessionárias, para trazer confiabilidade para o modelo e trazer novos investidores. Uma outra coisa que vale ressaltar, Daniel, é que os desequilíbrios dos contratos existentes no Brasil, que nós vamos otimizar depois daquela consulta que fizemos ao TCU, vai trazer de volta alguns operadores que estavam impedidos de investir no Brasil. Como, por exemplo, Arteres, que não tinha possibilidade, não tinha autorização dos seus acionistas para investir mais no Brasil por conta das dificuldades do passado, os fundos canadenses, que também tinham retirado alguns recursos, e agora a gente, com essa otimização, tem o intuito de trazê-los de volta ao mercado. Eu acho que esse é o trabalho que está sendo feito para que a gente amplie a concorrência e faça leilões bem-sucedidos. Eu estou, mesmo com essa dificuldade de concorrência, eu estou otimista porque os operadores são experientes, têm confiabilidade na realização do investimento, e independente de qual resultado tivermos amanhã no Paraná, nós temos uma certeza. Nós temos a certeza que nós teremos tarifas bem mais baratas do que eram cobradas no Paraná anteriormente, com os investimentos garantidos e com um grupo com confiabilidade no setor. Ministro, vamos falar de orçamento e de um risco de contingenciamento cada vez mais iminente na busca pelo déficit zero. O Ministério dos Transportes tem um dos maiores orçamentos da esplanada, é uma pasta robusta. O senhor já está se preparando para trabalhar eventualmente com menos recursos do que está previsto na proposta orçamentária? Primeiro, eu acho, Tainá, pelos motivos que você coloca, que o Brasil vai priorizar os investimentos em infraestrutura e em transporte. Se na decisão do governo, mesmo no âmbito do contingenciamento, haverá tentativas no sentido de garantir os investimentos em infraestrutura, que garantem geração de emprego imediata e mais competitividade para a nossa economia, do ponto de vista internacional, e garante também o barateamento para os produtos daqui, ajuda a conter a inflação e ajuda a economia de maneira geral. Mas eu sou ministro da área da infraestrutura, mas converso sempre com o ministro Haddad e eu acho que não há sentido fazer investimento sem sustentabilidade fiscal. A gente precisa conciliar as duas coisas. Nenhuma delas é capaz de levar o Brasil novamente ao crescimento sozinho. A gente tem que atuar nas duas frentes, garantir sustentabilidade fiscal e, dentro da sustentabilidade fiscal, fazer o volume de investimento máximo. É assim que eu tenho trabalhado com o ministro Haddad, então não haverá dificuldade ou divergência. E eu me incluo naqueles que acreditam que o ministro vai cumprir as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal, a fim de
termos meta zero ou meta próximo de zero no ano que vem. O fundamental é que a gente persiga uma meta que ancore as expectativas, que permita a inflação continuar baixa, que permita o dólar continuar controlado, que permita a nossa economia continuar surpreendendo no crescimento econômico, que gera surpresas positivas também no emprego. E isso tudo reunidamente com os investimentos possíveis dentro desse cenário de sustentabilidade fiscal é o ideal para o Brasil. Ministro, a gente tem um problema tão grande do aquecimento global que a gente está falando agora há pouco sobre estiagem no norte e um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Algumas estradas foram destruídas. Eu sei que ainda é uma tragédia que está ocorrendo. Agora, neste momento, é o abastecimento às famílias e o resgate. Mas o Ministério já fez algum cálculo de quanto deve colocar de recursos para a reconstrução das estradas e das vias no Rio Grande do Sul? Já fizemos sim, nós temos nesse momento, de ontem para cá diminuiu um pouco a chuva lá no Rio Grande do Sul, nós temos nesse momento 16 pontos em estradas federais apenas, tá? Com interrupções não totais, né? Com interrupções parciais das vias, não há nenhuma interrupção total no momento em rodovias federais. E nós estimamos, com tudo que aconteceu naquelas chuvas há alguns dias atrás e nesse novo ciclo de chuvas no Rio Grande do Sul, que nós teremos que fazer um investimento próximo de 100 milhões de reais para deixar toda a malha rodoviária restabelecida emergencialmente. Então, traz um custo muito grande, exatamente essa mudança climática a partir do aquecimento global, como colocado por você. Dani. Ministro, recentemente nós aqui na CNN Brasil noticiamos que o Ministério prepara um Plano Nacional de Ferrovias a ser apresentado em outubro, em novembro, que contempla, entre outras ações, o resgate dos trens de passageiros. Nós noticiamos 7 projetos no total, tem projetos em praticamente todas as regiões do país, ações ali no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Maranhão, na Bahia. A grande dúvida que fica é porque nós já tentamos resgatar esses trens de passageiros e não se provou viável. O caso mais clássico ali nos últimos anos foi o do trem-bala Rio-São Paulo. Será que desta vez vai ser possível construir essas linhas ferroviárias de passageiro? Como que vai funcionar? Vai ser investimento público ou investimento privado? O investimento pode ser público, pode ser privado ou pode ser em parceria público-privada, que é a tendência maior. O grande problema, Daniel, é que houve uma mudança muito grande no transporte de pessoas por trens desde a constituição do automóvel, do ônibus, da van, que mudou completamente esse tipo de negócio. E num país continental como o Brasil, não é simples fazer sozinho toda a rede. Às vezes as pessoas vão à Europa e observam a rede da Alemanha, a rede da França, a rede da Espanha, mas aquilo ali, cada país fez o seu próprio trabalho. O Brasil, só a Ferrovia Norte-Sul, ela se fosse colocada na Europa, ela sairia de Lisboa e passaria de Paris. Ou seja, toda a ferrovia no Brasil, ela é sempre muito grande. E ferrovia grande exige investimento pesado. Por exemplo, o trem-bala que você colocou, estima-se que ele custe a preços de hoje algo em torno de 60 bilhões de reais. Agora, diferentemente do transporte aeroviário, para você fazer um trem-bala rápido entre o Rio e São Paulo, você tem que pagar o investimento antes de começar a vender a passagem. No avião, por exemplo, você faz um leasing do avião e compra o avião parcelado e vai vendendo a passagem e pagando o avião. No trem, você tem que construir toda a infraestrutura antes. Então, é um negócio muito desafiador, mas é fundamental que o Brasil coloque no seu plano a construção de trens para transporte de passageiros. Por quê? Porque é uma demanda das pessoas e a gente precisa sempre estudar os modelos, verificar qual o caminho para o investimento, quanto custa. Qual é a grande dificuldade? É que ao longo dos últimos anos, o Brasil estava investindo muito pouco. O ano passado, em transporte ferroviário de carga ou de pessoas, investiu apenas 300 milhões de reais. Isso não dá para colocar de pé projetos. Então, a gente está querendo lançar um plano para o desenvolvimento ferroviário nacional com origem de recursos e com um rol de projetos, tanto para o transporte de carga, a fim de melhorar a eficiência da economia brasileira, garantir mais competitividade internacional e, por outro lado, também criar condições para fazer o transporte de pessoas
pessoas, sobretudo nas áreas onde ele é mais viável. E esse plano sai quando, ministro? O senhor pode dar um exemplo de projeto que vai estar contemplado na área de passageiros? Tem o projeto, por exemplo, de Feira de Santana, Salvador, Lusiânia, Brasília, no Maranhão também, como você colocou. Nós temos alguns trens já em estudo. Precisa ser feito o seguinte: quanto é exatamente o investimento privado? O governo pode colocar quanto? Né? Vamos dizer assim, um projeto que não fica de pé 100% privado, mas se o governo colocar uma parte, tem como fazer. Um exemplo, por exemplo, é o TIC aqui de São Paulo, o Trem Intercidades aqui em São Paulo, que é uma obra do governo do estado, em parceria com o governo federal, que nós incluímos no PAC. Como é aquele modelo? Aquele modelo é o governo federal vai entrar com a área, vai garantir o financiamento do BNDES para colaborar. O governo de São Paulo vai fazer uma contraprestação no preço da passagem, para reduzir o preço da passagem e para tornar o trem atrativo para o investimento privado. Então, são essas questões que nós estamos estudando. Agora, obviamente, a cidade de São Paulo e o seu entorno, Campinas, tem uma quantidade de pessoas muito grande que facilita a constituição desse tipo de transporte. É quase um transporte urbano, não é muito um transporte intercidades, é um transporte urbano, porque de São Paulo a Campinas, grosso modo, é praticamente a continuidade da capital do estado de São Paulo. Ministro, puxando um pouquinho mais para uma avaliação política de momento, o senhor é senador eleito, embora agora esteja licenciado para assumir esse cargo no primeiro escalão do governo Lula, é um dos ministros mais destacados, aprendeu política desde cedo e tem esse olhar aguçado sobre os movimentos políticos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, um retrato desse momento em que a gente tem uma reação vindo, sobretudo do Senado, mas do Congresso Federal como um todo, ao Supremo Tribunal Federal. E mais que isso, na sua avaliação, qual será o papel dessa nova gestão da presidência do Supremo Tribunal Federal na busca pela pacificação ou pelo diálogo entre os poderes? Eu acho que a eleição do presidente Lula, ela significou o equilíbrio institucional da nossa democracia, que estava muito desequilibrada pelos atritos desnecessários promovidos pelo governo anterior. Então, assim, houve um fortalecimento com a chegada do presidente Lula da própria presidência da República como instituição. O Supremo Tribunal Federal reduziu o conflito e também reduziu a agressividade com a qual a presidência da República tratava o Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional, com o fim do orçamento secreto, com as decisões que ocorreram no ano passado, diminuiu um pouco. Também saiu do núcleo do Poder Executivo. Eu acho que essa questão aí do marco temporal, ela é mais uma questão tópica, não é um confronto entre poderes, entre instituições. É que essa questão do marco temporal, ela mexe com segmentos econômicos muito importantes no Brasil. E o Brasil tem uma área considerável demarcada já, cerca de 14% do seu território. Levando em consideração que a gente tem um território muito grande, esse volume de terras demarcadas, ele é substancial. Quando a regra votada no Supremo não estabelece segurança, previsibilidade, até onde isso vai chegar, isso gera na economia uma reação que chega mais facilmente pela política. Por isso é que o Congresso Nacional reverbera essa sensação da sociedade, dando algumas respostas, mas eu acredito que isso é uma questão tópica, não uma disputa entre as instituições. A gente tem visto, ministro, uma queda de braço, no entanto, entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto, sobretudo o presidente Arthur Lira, não votando algumas questões governamentais, em alguns momentos, por exemplo, como agora, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, falando sobre cargos na Caixa, e agora Lula diz que, na verdade, é o tempo dele. Como o senhor tem visto essa queda de braço e acha que ela pode ser normalizada numa boa relação entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto? Primeiro, eu acho que presidente da República tem tempo próprio. E o presidente Lula, ele é uma pessoa muito experiente, conhece muito de política, sabe bem o que é necessário e tem avançado muito
no fortalecimento da base de sustentação congressual do governo. Se a gente lembrar que o presidente Lula foi candidato contra o ex-presidente Bolsonaro, e mesmo na oposição ele já teve uma aliança maior. Ele tinha mais tempo de televisão na eleição do que o Bolsonaro, que era candidato à reeleição e ainda implantou o orçamento secreto. Passado o primeiro turno, no segundo turno, o presidente Lula cresceu mais. Trouxe o MDB, trouxe parcela do União Brasil, trouxe o PSD. Depois, no próprio governo agora, ele ampliou ainda mais. Nos últimos dias, nós trouxemos o PP e o Republicanos. Agora, a relação política, ela é sempre assim. Ela é uma base viva de sustentação congressual. O presidente precisa conversar, dialogar. Então, às vezes, o Congresso dá passos muito rápidos. O presidente diz, calma um pouco, depois o presidente vai lá e faz um gesto. Mas eu acredito que nesse segundo semestre nós vamos manter o que fizemos no primeiro, cada vez com mais facilidade, a meu ver. No primeiro semestre nós aprovamos, ainda antes de assumir, aprovou a PEC da transição. Depois aprovou o arcabouço fiscal. Depois aprovou a medida do CARF. Aprovou a reforma tributária. É um primeiro ano muito sofisticado. Se a gente aprovar a reforma tributária no Senado, agora, quem sabe no mês de outubro, e conseguir avançar nas receitas que são necessárias para fazer o arcabouço fiscal, promover meta zero ou próxima de zero, isso será um primeiro ano de governo histórico, do ponto de vista da economia, da estabilidade institucional do país, da reinserção internacional do Brasil. Entretanto, isso não significa dizer, mesmo sendo um ano histórico, a meu ver, não significa dizer que é com facilidade, né? Porque sempre tem alguma dificuldade aqui e acolá. Se a gente for combinar assim, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Se você for combinar na sua própria casa, que vão sair à noite para jantar, não é moleza definir qual é o restaurante. Você imagina definir a pauta de votação da Câmara dos Deputados todas as semanas. Não é fácil, não. Ministro, o senhor acentuou aqui a entrada do PP e do Republicanos na esplanada dos ministérios, mas às vezes nem o próprio MDB, que é um aliado de primeira hora ali do presidente Lula, vota unificadamente, vota consensualmente ali com as pautas do governo. O que está faltando para o MDB votar mais fechadinho ali, tanto na Câmara quanto no Senado? Tem alguma demanda ainda não contemplada? Não, o MDB está satisfeito, o MDB está contemplado. É que o MDB ele tem perfis de partido. O MDB mais do sul do Brasil, ele tem uma ligação mais com os adversários locais do PT. Então, assim, tem pautas que não dá para unificar todo mundo, mas nas pautas fundamentais, que foram essas que eu falei, o partido votou majoritariamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, assim, o governo, ele tem sempre que trabalhar, tem que estar aberto ao diálogo, tem que reconhecer que ninguém é capaz de oferecer tudo que o outro deseja, mas o fato é que o presidente vem conseguindo aprovar o que precisa e vem dialogando para ampliar a base. Se a gente aprovou tudo aquilo que eu citei há pouco no primeiro semestre e trouxe agora para o início do segundo Republicanos e PP, eu acredito que vamos ter mais facilidade de aprovar. Todos os partidos vão votar fechados? Não. Muitas vezes tem temas que dividem mesmo, dividem a sociedade. Por que não dividiriam a política e os partidos? Mas o governo tem diálogo para aprovar o que é fundamental. As suas medidas econômicas, as medidas para destravar o crescimento do Brasil, para reduzir o endividamento das pessoas, como, por exemplo, o Desenrola. Muita coisa, Daniel, foi aprovada. Então, isso é que é o relevante. Excelente, nós conversamos agora com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Muito obrigada, ministro, por vir aqui pela primeira vez, mas volte outras vezes para trazer bastidores ao Bastidores CNN. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.